Muitas pessoas acreditam que ter motivações de orientação pessoal é muito diferente de ter motivações de orientações coletivas. E isso é uma perspectiva muito errada. Por quê? Eles não precisam ser extremos opostos. Você pode ter motivações pessoais para suas realizações da sua vida e ao mesmo tempo você ter motivações coletivas, como explicam alguns estudiosos. E o ponto central é que eu queria que vocês entendessem um pouco mais, vocês já viram aqui no decorrer de bastante vídeos aqui, que as orientações coletivas das nossas motivações, ou seja, pensar no próximo e ter isso como aval é muito importante, pensando neurobiologicamente falando, evolutivamente falando, em que nós precisamos estar bem com outras pessoas para que o nosso grupo sobreviva. Quando eu falo nosso grupo, a gente está falando como espécie. Nós precisamos que outras pessoas estejam bem e nós termos relações pessoais satisfatórias com essas pessoas, porque isso é muito benéfico para a gente. Então, neurobiologicamente falando, é muito interessante isso para o nosso cérebro. E isso nos guia e nos orienta a ter motivações e continuar fazendo e perseverando naquilo que nós temos um propósito, né? Nós já entendemos aqui que o propósito ele tem a ver com questões coletivas também, orientações coletivas e orientações individuais. Nós temos evidências robustas que mostram que líderes e funcionários que alimentam um interesse pessoal e coletivo se saem muitas vezes muito melhor do que outras pessoas que alimentam apenas interesses individuais ou apenas interesses coletivos. Então, quando você tem motivações 100% autocentradas, você tem uma grande chance de não continuar fazendo aquilo que você pensa que é o melhor para você. Agora, quando você tem motivações que são coletivas e autocentradas em um certo grau, você consegue geralmente permanecer e fazer aquilo que precisa ser feito. Você consegue se motivar e continuar perseverando naquilo que são os seus objetivos, né? Você pensa em relação de trabalho, você tem que pensar coletivamente em outras pessoas, numa instituição, né, em como aquele seu trabalho afeta outras pessoas e traz benefício para outras pessoas. Alguns estudos com alguns bombeiros vão demonstrar que aqueles bombeiros que geralmente têm seus propósitos ali em ajudar outras pessoas, salvar outras pessoas, eles conseguem se manter naquilo ali, eles conseguem fazer hora extra, né? Eles conseguem achar motivos concretos para continuar fazendo aquilo que eles gostam de fazer, né? Eles gostam de fazer porque aquilo tem um propósito coletivo em um certo grau, mas aquilo também é muito satisfatório no campo analógico, aquilo é muito satisfatório no campo individual. Então, o trabalho deles é muito interessante e aquilo beneficia outras pessoas. E eu queria que vocês refletissem na vida de vocês isso mesmo. Será que você consegue encontrar satisfação em que você entenda o seu trabalho ou entenda aquilo que você busca fazer como algo muito interessante para você, em que você tem um grande interesse naquilo, interesse pessoal mesmo? E em um certo grau, eu queria que vocês colocassem isso em complemento ao benefício que isso traz para outras pessoas. Entenda, isso ajuda e ajusta muitas coisas. Isso ajusta o que são as suas energias que você vai se desprender, que você vai desprender sobre aquilo. Isso ajuda a você encontrar felicidade naquilo que você faz. Por que eu estou falando isso ajuda? Porque isso aumenta a probabilidade de. A gente sempre vai colocar em níveis de probabilidade e não em afirmações. É muito provável que você encontre satisfação naquilo que você faz. Isso é importante para a sua saúde mental, isso é importante para você reduzir níveis de estresse, isso é importante para você continuar fazendo aquilo que gosta de fazer.
A gente sempre fala de probabilidade porque a probabilidade é o que a gente se apega. A gente não coloca um 100% de certeza em algo, porque isso é anticientífico, a gente precisa de dar mérito à probabilidade, tá? Então é muito provável que você continue fazendo e se motivando com aquilo que são o que é o seu ofício, etc. Se você tiver um propósito relacionado a, a um bem coletivo e ao interesse individual por aquilo que é as suas atividades, né? Então, como por exemplo no caso dos bombeiros que eu falei, nós temos outros casos também, até com estudos. O importante é você precisa cultivar isso. E isso é cultivável, como mostra diversos estudos. Isso dá para ser cultivado. E lembre-se, eu não estou colocando em relação a trabalhos que são deploráveis, humanamente falando. Existem problemas de trabalho, relações de trabalho que são danosas à nossa saúde. Quando uma empresa só coloca metas ali, você não tem nenhum senso de propósito, aquilo não está indo para lugar nenhum, né? Então existem danos em trabalho, principalmente quando se fala em nosso nível de Brasil e de modelo econômico, talvez. Mas de qualquer forma, eu não estou debatendo modelos econômicos, algo do tipo. O que eu estou debatendo é motivações naquilo que você faz. Se você consegue ver algum sentido nisso que eu estou falando e como isso se aplica ao seu trabalho, é muito mais interessante. A pergunta central para aqueles bombeiros, para que eu quero falar para vocês aqui também, é: por que vocês se sentem motivados a fazer aquilo que você faz? Então, se você acha seu trabalho intrinsecamente interessante e aquilo tem um benefício social, cara, para o nosso cérebro é muito vantajoso isso. É muito vantajoso. Você precisa saber os benefícios daquilo que você faz. Como psicólogo, eu gosto muito de estudar comportamento humano, eu gosto de entender a neurobiologia, eu gosto disso tudo. É muito interessante para mim. Eu gosto de ver como isso se aplica, como isso se manifesta, como outros animais na natureza possuem algo semelhante. Eu gosto de tudo isso. E isso gera um grande interesse em mim. E esse interesse me motiva a continuar estudando em níveis dopaminérgicos. Isso prediz uma consequência boa para mim. Quando eu estudo, eu entendo que a consequência disso tudo e ter essas informações é muito vantajosa para mim. E quando eu aplico isso na vida dos pacientes, e quando eu trago essas mensagens para vocês, isso eu estou pensando no bem coletivo. E esse bem coletivo também fornece uma operação motivadora em mim para eu continuar fazendo isso, por mais que os resultados não sejam aparentes, por mais que os resultados não possam nem existir aparentemente para mim. Mas se eu sei que em algum grau alguma pessoa é afetada por tudo isso e tem benefícios com tudo isso, é mais motivador ainda para mim. Eu não estou falando que eu estou me colocando numa posição de humildade falando isso. Não, estou falando que isso são operações motivadoras, estabelecedoras nos meus comportamentos e que mantêm e sustentam esse comportamento de estudar, de ajudar as pessoas que estão em minha volta, entendeu? Ser meio que uma luz para aquelas pessoas que estão ao meu redor, né, fornecendo informação através daquilo que eu estudo e me debruço aqui com os livros, com os artigos, etc. Então, alguns estudiosos encontraram esse tipo de padrão em adolescentes também. Adolescentes que tinham suas motivações muito individualistas, como, por exemplo, eu quero ser isso, eu quero ter esta profissão porque eu acho legal, porque eu gosto, eu acho interessante, em comparação com adolescentes que tinham um senso de propósito comunitário e altruísta, eles tinham maior desempenho escolar. Alguns falavam, eu quero ser médico porque eu quero ajudar pessoas. Outros falavam, eu quero ser médico porque eu gosto de jaleco branco, acho interessante. Percebam que ambos têm um interesse intrinsecamente voltado para si e outro intrinsecamente voltado para outras pessoas. O ponto é, nenhum dos dois entra nesse nosso caso, mas um terceiro grupo
eles são importantes de serem analisados. Alguns falavam, se eu fosse biólogo marinho, eu ia lutar para deixar tudo limpo, eu ia lutar para que algumas espécies sejam preservadas, e isso vai trazer um benefício naquela natureza, naquela região, no ecossistema, etc. E é muito interessante ser biólogo marinho, porque eu sempre gostei de ver aqueles peixes nadando, eu sempre gostei dos animais. Perceba, você tem em conjunto aqui um bem coletivo, em que você tem um benefício ambiental, juntamente com o interesse. E é esse casamento que a gente precisa observar. E quando foram analisar estes grupos, eles perceberam que aqueles alunos, aqueles adolescentes que tinham esses motivos altruístas e pessoais, tudo em conjunto ali, eles eram mais motivados, tinham notas melhores na escola, e eles tinham um senso naquilo que estavam fazendo. Eles entendiam que o estudo que eles faziam ali, depois de um certo tempo, ou seja, um estudo longitudinal, mas depois de um certo tempo, perceberam que esses adolescentes eles tinham melhores resultados. Tudo pode ser deliberadamente cultivado. Então, o propósito é a resposta final à pergunta: por quê? Por que você está fazendo isto? Pessoal, em todo conjunto de dados existem um padrão. Em algum momento, muitas pessoas vão ter um estalo, sabe? E elas vão gerar um interesse através desse estalo. Cara, poxa, eu gosto disso por conta disso. Esse é um estalo, isso aconteceu, isso veio à tona. E você precisa de ver modelos, né? Personagens históricos que tiveram isso, sei lá, políticos, pessoas da sua família. Se você tiver no seu ambiente modelos de pessoas com senso de propósitos coletivos, você encontrar na história, você vir esses estudos que eu vou citando para vocês, você tem contato com esses vídeos, tudo isso é o ambiente te influenciando e te mostrando essas possibilidades. Quando você tem essas possibilidades aparentes, você tem essas possibilidades que estão na realidade, isso é muito melhor para você. O meu trabalho aqui é fornecer essa informação a vocês e vocês pegarem ela e colocar, aplica na sua vida, cara. O que importa é que alguém tem que mostrar que é possível realizar alguma coisa por outras pessoas. Então não tem como um propósito surgir sem uma apresentação prévia de um modelo. Então um ambiente, um modelo, alguma coisa que você viu, que você observa no seu ambiente de trabalho, que você observa em figuras históricas, como você observa na humanidade, no ambiente, naquilo que você consome aqui na internet, na vida, o que você lê, você precisa de modelos. Busque esses modelos na sua área, busque esses modelos naquilo que é possível para você. No mundo existem diversos milhares, zilhões de problemas. Se você encontrar algum problema que pode ser solucionado, esse já é um ponto de partida. Mas isso por si só não basta. Você precisa, segundo ponto, ver que você pode fazer diferença sobre essa dor que a sociedade tem, esse problema que a sociedade tem, que pode ser solucionado, né? E quando você tem modelos de aplicação, isso fica melhor ainda. Eu citei meu modelo de aplicação. O mundo sofre de ansiedade, depressão. Isso me gera um interesse porque eu gosto muito de estudar sobre ansiedade, depressão, sobre tudo isso que está envolto da psicologia. E quando eu tenho esses interesses e eu tenho um bem coletivo ali, que tem uma dor que pode ser solucionado com aquilo que eu estudo, cara, é muito melhor. Então, se você tem dificuldade de estudar, por exemplo, e você não vê nenhum sentido e propósito naquilo que você está estudando, talvez fazer essa busca, esse processo de introspecção, de olhar para si mesmo e de entender como isso tudo se aplica através dessas coisas que eu falei para você aqui, pode funcionar bastante, né? Você identificar um problema, você identificar que você pode resolver esse problema, e para você resolver esse problema você precisa se desdobrar com algumas coisas. É muito motivador. Essas operações estabelecedoras e motivadoras na sua vida podem te ajudar bastante.